A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero, fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão. A proposta para a nossa meditação de hoje está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Queis, eu quero falar nesta oportunidade que se eu não te ajudo, também não te atrapalho. Se eu não te ajudo, também não te atrapalho. Essa passagem fala de um momento, de uma situação em que o exército do rei Saul está totalmente armado, está totalmente com flechas, com lanças, com espadas, com escudos e com medo. Eles têm as armas, mas têm medo. Nem o rei tem a iniciativa de impulsionar os seus comandados, os seus liderados, para ir para a guerra. Golias afrontava dia após dia e ninguém fazia nada. E cada vez que Golias voltava para o arraial dos filisteus após uma afronta, ele voltava mais soberbo, mais arrogante, mais presunçoso, porque ninguém fazia nada. Mas em um determinado dia, Davi ouve a afronta. E é bom dizer que Davi ouviu a afronta uma única vez. Davi, até então aqui, ele cortava o mal pela raiz, não deixava o mal se crescer. E ele se posiciona para fazer alguma coisa, para ir para a guerra. Ele se voluntaria. Ninguém olhou para Davi e teve essa ideia fantástica de mandá-lo para a guerra. Não, mas ele se voluntariou em ir para a guerra. E é interessante que assim que ele se oferta, já começam as críticas. Primeiro que se levantou foi o seu irmão, dizendo que ele era altivo, soberbo e presunçoso. Aí Davi vira a atenção, não olha para o seu irmão que quer discutir, e ele então vai até ao rei. E quando ele fala com o rei vem com esse argumento, porque o rei o julgou pela aparência. Como Davi sempre foi julgado pela aparência, a sua pouca estatura, a sua pouca força física, e aí ele é julgado. Você não pode ir para a guerra. Davi ouve: você não pode. Você não. Você não pode ir para a guerra. Aí vem um argumento, é até hipócrita do rei Saul, porque ele fala assim: você não pode ir para a guerra porque você é novo e esse guerreiro, ele é guerreiro desde que ele era moço. Olha a incoerência, olha a contradição da fala de Saul. Se ele está dizendo que Golias foi guerreiro desde moço, quem diria que ele não tivesse perante um guerreiro? Mas ele julgou Davi pela pouca idade. E ele achou que Davi não poderia ter êxito nesta guerra. E ele não poderia ir para a guerra. Ele fala: você não pode. Qual é o teu legado? Qual é a tua história? Aí Davi é obrigado a contar um testemunho. E ele fala: olha, deixa eu contar uma coisa. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Veio o leão e eu venci o leão. Veio o urso e eu venci o urso. E assim será com esse incircunciso filisteu. Então ele se oferta para fazer, mas ele acha pessoas que não ajudam, só atrapalha. E isso até hoje nós vemos acontecer na empresa, na escola, no grupo, nas igrejas, por aí afora. A igreja tem uma coisa ruim nela, que é a competição. As pessoas criam um sentimento de competição. Ah, aquele camarada está competindo comigo. Ah, por que ele está pregando e eu não estou pregando? Ah, por que ele é líder e eu não sou líder? E por causa desse sentimento de competição, nós temos as pessoas insuspeitas e mais atrapalhamos aqueles que querem fazer alguma coisa do que de fato ajudamos. Eu me lembro que eu tive muito problema na minha chamada, porque eu fui chamado para ser segundo de um pastor e essa igreja dele já tinha muita gente. E teve um rapaz lá que ele se levantou muito contra mim. E é interessante dizer que enquanto eu estava no mundo, pecando, pisando em lama, esse rapaz já era crente. Então, ou seja, enquanto eu estava pecando e no erro, no delito, por que ele já não era alguma coisa? Agora eu venho para a fé, eu me converto, e assim que eu me converto, eu sempre fui voluntário para fazer as coisas de Deus. E aí começa Deus me confirmar.
e a pessoa fica contrariada. Mas por que ficar contrariado? Por que contrariedade se ele já era crente enquanto eu era ímpio? Não tem nada a ver comigo, ele que reclame com o pastor, porque o pastor me escolheu e não me escolheu. Mas tem pessoas que, em vez de ajudar, atrapalham. Tem pessoas que são perseguidores da vida de alguém, só para atrapalhar, só para incomodar. Então, se eu não ajudo, pelo menos eu não atrapalho, porque atrapalhar é estar do lado do diabo. Atrapalhar é, como a palavra diz, se não é por mim, é contra mim, é ser contra Deus. Uma vez eu estava indo pregar numa igreja e eu falava lá na minha loucura, esperando o carro dos irmãos me encontrar para me levar para a igreja, e eu falava assim: ô Satanás, deve ser muito fácil ser você, porque ainda tem crente que te ajuda. Satanás, é muito fácil ser você, porque ainda tem crente que te ajuda. É louco o que eu disse, mas é verdade. Há crente que ajuda Satanás. Há crente que dá aula de perversidade para o diabo. Até o diabo fala: nossa, essa nem eu sabia. Porque são pessoas que inclinam-se para o erro. Inclinam-se para as coisas tortas e tortuosas. E isso é muito ruim. Isso é muito danoso para nós. A igreja, na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, não deveria haver esse sentimento de competição, porque tem em si o Espírito Santo. E se Deus está fazendo na vida de Davi, ninguém se incomode com isso. É interessante falar que Saul disse que Davi não podia, mas Deus separou Davi para ser rei. Deus já tinha separado Davi para ser muito mais do que um simples lutador. Davi já tinha vencido o leão e o urso, já tinha uma história que ninguém conhecia, que não deu ibope para ninguém. Então entenda isso, amado ouvinte do Aprendiz Cristão. Que venham se opor a você, continue fazendo. Quem gostar de você, goste. Quem não gostar, paciência. Mas não deixe de fazer aquilo que você deve fazer porque incomoda alguém. E até hoje eu vejo isso. Quando alguém quer fazer, incomoda aquele que nunca quis fazer. Dá para entender? Quando alguém quer fazer, incomoda aquele que nunca quis fazer. E isso é complicado. Isso é difícil, isso é indigesto. Então devemos fazer a obra de Deus com muito amor e dentro da nossa pequenez, da nossa limitação, mas fazer. E se alguém se incomoda, paciência. A luz incomoda as trevas, só jogam pedra em árvore que dá fruto. Entenda isso. E continue servindo a Deus mesmo com as contrariedades, mesmo com as oposições, porque Deus vai te honrar como honrou Davi, que para muitos era suspeito ser alguém usado por Deus. Por muitos era suspeito ser a escolha de Deus, mas era justamente alguém que Deus escolheu. E os Salmos diz assim: achei a Davi. Então Deus procurou. Deus olhou para a terra e viu alguém que ele poderia usar e usou a Davi, como me usa, como te usa e como vai usar muitas pessoas. Porém, se eu não te ajudo, eu, porém, não vou te atrapalhar. Eu não vou ser partidário ao diabo e te incomodar, te atrapalhar, estragar o seu bom ânimo de fazer a obra. Faça, porque até então ninguém fez. Essa é a palavra aqui do Aprendiz Cristão. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe seu comentário, que através dos comentários nós melhoramos. Querido, beijo no teu coração, abraço sincero e até o próximo vídeo, áudio aqui do Aprendiz Cristão. Beijo no coração.